que as novelas Vamp, o clássico de vampiros antes dos anos 2000 lá na Globo, a novela Uga Uga, que misturava brigas políticas, guerreiros sem memórias e viagem no tempo, e também a saga Os Mutantes, que durou 3 anos na Record, tem em comum. Pois bem, todas elas tiveram uma participação, seja maior ou menor, do escritor Thiago Santiago, que estava começando em carreira lá na época do Vamp, e finalmente atinge sua maior parte de escrita, né, com sua presença mais proeminente dentro do Os Mutantes. A gente tem feito outras obras, como O Amor e Revolução lá do SBT. Pois bem, ele tenta agora entrar no mundo do cinema de terror, trabalhando justamente sobre o tema de possessão demoníaca, que tá tão comum agora depois do filme do Exorcista novo. Pois bem, eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e no nosso quadro de hoje, Sexta-feira Sinistra, onde temos o melhor do terror e do suspense para vocês, vamos comentar sobre os acertos e erros do filme Possessões, que está sendo lançado agora, apesar de ter sido feito há alguns anos. E o que acontece? Isso já começa a primeira curiosidade importante, que é muito filme interessante, principalmente de terror, e quando é feito com baixo orçamento, com produção mais independente, ela tem muita dificuldade de chegar aos meios, seja de streaming, seja de cinema, seja de aluguel digital, produção de DVD, etc. E o porquê isso? Porque a maioria das produtoras tenta pegar só material já consolidado, o que você já tem quando você tem uma grande obra que já fez sucesso no exterior e traz para cá, ou quando você já tem uma grande empresa por trás. Então então existe algum grau de confiança. Então, infelizmente, muita gente, quando não tem uma mega produtora por trás, acaba tendo que pegar e, além de suar muito para conseguir produzir o filme, apesar de ter realmente, curiosamente, tem um elenco bem variado com uns mega atores lá no meio, e que ficam me perguntando até onde teve que ser feito de forma independente, sem toque da Globo, justamente por ter, ou de qualquer outra grande, justamente por ser um filme, uma coisa de terror, do qual muita gente tem preconceito, né? Então, primeiro ele teve que pegar, ir para ser exibido em vários festivais, isso acontece com vários filmes, e quando acumula prêmios, a pessoa pega e usa esses prêmios como uma forma de você justificar, convencer os produtores, os distribuidores a botar os filmes em cartaz. Além disso, né, tem sempre um olheiro ou outro nesses festivais para tentar achar materiais interessantes que possam ser comprados por redes de cinema, sistemas de streaming, televisão, etc. Pois bem, e do que se trata a trama, Luiz? Pois bem, não é uma trama, na verdade são duas tramas. Inclusive em alguns locais que parece que era para ser uma antologia de 3 filmes, né? Mas na verdade temos um filmezinho menor que dá intro, que começa a história, e um filme e um filme secundário, né? Que na verdade seria o primário, um filme um pouco maior que vai logo em sequência, e vamos trabalhar aqui. O menorzinho, o primeiro, ele fala sobre isso. Não vou dar spoilers, podem ficar tranquilos, galera. Então, aqui nós temos um rapaz que finalmente pede sua namorada em casamento, só que o espírito maligno de uma antiga namorada incorpora nela e tenta matá-lo. Ele pega então, tenta levar ela para um pai de santo para poder pegar e fazer uma série de rituais para tentar tirar o espírito lá dentro dela. Porém, o espírito é muito resistente porque ele possui culpa no cartório, cara. Isso é, ele realmente fez umas coisas muito erradas com o espírito, né? E por isso ele tá cheio de sede de vingança, né? E fica bem claro como o cara não tá lá muito arrependido disso, né? Então isso só estimula ainda cada vez mais o espírito maligno, né? Então é uma história bem simplesinha, né? E cuja maior prestígio mesmo é o fato de que nos filmes do exterior, a gente acaba tendo mais um pouco de cultura europeia, a questão tradicionais da igreja católica ou de igrejas protestantes, né, com rituais de purificação, etc. Mesmo a pessoa simplesmente, coitada, fugindo da entidade, né? Ou, quando a gente tenta variar um pouco, a gente tem um pouco do voodoo, né? E o que acontece? Aqui nós temos a Umbanda e o Candomblé sendo representados de forma muito bem feita, diga-se de passagem, dando um ar bem específico pro filme, sem fugir
do aspecto de terror, isto é, existe uma criação de clima bem bacana. Inclusive, eu acho que talvez o maior acerto do filme seja a introdução, que tem uma trilha sonora bem cativante e uma série de cenas isoladas do filme que depois você vai descobrir quais são os significados, né? Mas com uma série de recortes, montagens e tons de cor que dão um aspecto bem sombrio para a introdução. Então, na minha opinião, uma das melhores coisas desse filme é justamente a abertura dele, que é muito bem bacana. E o que ocorre é que esse filmezinho dá um pouco uma entrada nesse meio, né? Com o cara tentando pegar e não reconhecer o crime dele, e ao mesmo tempo a menina toda assustada, né? Só que ao mesmo tempo sendo quase um joguete nas mãos do cara. Mas tipo, não, você vai fazer isso, querendo ou não, porque você tem que fazer, sabe? Então é uma coisa bem interessante. Porém, já começa, eu acho que o maior problema do filme, que começa até interessante, mas vai para os outros, que é o seguinte, temos, eu acho que diálogos muito, mas muito mal feitos e exagerados. Tanto que se você modificasse um pouquinho, já virava uma comédia, assim, quase sem mudança. E os atores, você vê que eles se dedicam realmente a fazer aquilo, os figurinos estão ok, a fotografia tá linda, sabe transmitir aquela sensação de ou calmaria no momento, ou aquela coisa mais sombria que vai ficando mais tensa, sabe? As cenas de possessão e de força sobrenatural, ele sabe gerar o clima com a paleta de cores e com foco e com foco alternando entre certos ângulos para pegar e nos deixar lá dentro ver um certo grau de perturbação da coisa, né? Só que por outro lado, os diálogos eles são muito mal escritos, então os personagens são interessantes, a história é curiosa, mas as conversas, assim, algumas vezes dá vontade de gargalhar, sabe? Parece algumas vezes... E você vê que o ator tá tentando interpretar direitinho, né? Então é muito mais uma coisa mal escrita de diálogo do que outra coisa. Por outro lado, como eu falei, né? Tem essa coisa dos focos ser interessante, a história, o conceito ser legal, né? E mesmo, e como eu disse, esses conceitos interessantes com um negócio tão bem desenvolvido, não, assim, fica até um pouquinho acima do nível médio de muita bagaceira norte-americana e inglesa que vem pra cá, do qual inclusive eu gosto de falar aqui no canal, né? Então tá mantendo um nível bacana pra quem só quer uma história pra pegar e se divertir e ver uns conceitos um pouquinho fora do padrão. Agora, quando vamos pro seguinte, né, que se trata de uma mulher toda espiritualizada, entre aspas, né? Mas que pratica yoga, tem os seus cristais, é muito o conceito do jovem místico que a gente vê na internet. E o que acontece é que ela finalmente consegue um apartamento, porque tá tudo muito caro, diga-se passagem, né? Então, e ela não tem lá muita grana e consegue um que é muito barato, porque ocorreram uma série de mortes anteriores naquele apartamento. Ele diz: bem, eu não ligo para fantasmas, se tiver fantasmas, eu tenho minhas crenças, meus rituaizinhos, eu lido com eles, né? E a gente pega e resolve. Só que o que acontece, ela que pega e vai nesse condomínio de luxo super lindo, só que com um apartamento ultra barato, descobre que as coisas são um pouquinho maiores do que ela imagina. Afinal, você vê ela praticando yoga, tendo os cristais, as rezas dela, né? Tentando, inclusive, guiar os espíritos para a luz, só que vindo cada vez mais tensas e pesadas. E um namorado que é quase uma versão exagerada dela mesma, diga-se de passagem, das coisas de energia, tudo energia e tudo mais, né? Só que, diga-se de passagem, né? É 10 vezes mais covarde do que ela no frigir dos ovos, né? Então, ela vai tentando descobrir o que diabos está acontecendo no apartamento, o que é que tem por trás daquilo, o que é que estão escondendo dela, sabe? Então, ela vai interrogando várias pessoas lá dentro, né? Para tentar descobrir, né, com certas divergências de história, né, ao mesmo tempo que diversos espectros começam a pegar e entrar em contato com ela, com as mais diversas formas, aspectos, causando coisas mais distintas dentro da casa. E pelo menos uma coisa que eu quero elogiar é o seguinte, espírito, uma coisa que acontece é que muitos filmes de terror,
de baixo orçamento, ou feito só para toque de caixa em alto volume para tentar conseguir uma grana, muitas vezes eles não dão muita atenção para lógica do fantasma. Não que você precise entender como é que funciona a assombração em detalhes, tem um tratado científico daquilo, né? Inclusive estamos falando de uma coisa de fantasia, uma coisa sobre uma história fictícia sobrenatural, né? O que ocorre é que existem duas coisas que são muito fáceis de você fazer para facilitar a história. Um é colocar protagonistas burros, afinal, se a pessoa tem uma inteligência padrão, você tem que ter uma ameaça que seja ou um pouquinho mais inteligente ou um pouquinho mais elaborada, para uma pessoa comum ter que pegar, elaborar o raciocínio, para poder pesquisar, para tentar pegar, não responder por impulso, para ter que evoluir para lutar contra aquilo. Se você cria um personagem burro, assim, você quase não tem que ter trabalho para ameaça, porque qualquer coisa que a ameaça fizer vai ser algo realmente muito perigoso para os personagens, sabe? Então é um caminho fácil de roteiro você criar um personagem burro, coisa que não acontece nessa segunda história, não. Número 2, uma coisa importante é que muitas vezes quando você cria essas histórias sobrenaturais, outro caminho fácil é toda vez que aparece uma cena nova, você mostrar um poder diferente do fantasma para aquilo que você precisa causar no roteiro. Só que chega num momento onde você entope a história cheia de poderes diferentes, você não faz a mínima ideia do que está acontecendo, você faz menos do que o personagem ainda, né? Porque parece que o personagem tem um poder diferente cada vez, tá? Então você não tem nenhuma personalidade própria pro fantasma, né? Você não tem uma caracterização específica, por causa que é sempre uma coisa diferente que mostra e você nunca sabe o que vai acontecer e não, simplesmente porque o cara inventou na hora, porque o roteiro é mal escrito, né? E o que acontece? É muito mais trabalhoso você ter uma história coerente, ó, no qual ele tem uma quantia X de poderes, então ele vai usá-lo das mais diversas formas possíveis, mas sempre aquelas habilidades. E é aquilo que a gente vê aqui, com os barulhos, oscilações elétricas comuns, né? Uma questão quase meio telecinética em alguns momentos, o visual e o jeito com qual os personagens interagem na casa, sabe? Dá muito mais a entender, quase como se as entidades estivessem quase que fisicamente lá, porém invisíveis, intangíveis, então eles conseguem interagir com tudo, como se eles estivessem presentes fisicamente lá, então dá uma lógica bem impossível disso, né? E ao mesmo tempo temos o poder de possessão, para tentar pegar e entrar no controle das pessoas. Então é uma coerência bem forte disso aí, tanto nesse segundo quanto no primeiro filme, sabe? Inclusive, como eu disse, com essas duas regrinhas, já dá pra ver se o filme ele é bem bolado e escrito, ou ele é feito de qualquer jeito, no mais rápido possível, sem qualquer tipo de revisão, só ter uma grana extra com filme de terror pra dentro da distribuidora, sabe? E realmente, nesse aí, ele é bem elaborado. Tanto assim que ele vai construindo uma mitologia própria do que é a entidade. É claro, nós temos o famoso, aquilo que o pessoal da Trincheira Violenta chama de professor enredo. Isto é, existe um personagem que a protagonista vai pegar e achar, que mora no prédio, e que conhece a história do apartamento em detalhes novos que ela não viu na boca de outras pessoas, de uma forma muito mais profunda, de como funciona a estrutura sobrenatural lá e por que ela se mantém lá dentro do prédio, né? Então, com isso, você pega com isso você pega, tem uma justificativa lógica, talvez não necessariamente porque a entidade surgiu lá dentro, mas pelo menos como ela consegue se manter e continuar se alimentando com cada vez mais almas dentro daquele apartamento, né? E qual a lógica por trás disso, sabe? E tudo de forma coerente, feito com coisas que a gente conhece, né? Tipo, é um deus esquecido X vindo do mundo ancestral Y. Não, não, não. Usa tudo termos, né? Tanto que a gente tem, inclusive, esse cara que vai ajudar ela, usando o clássico, a Bíblia e o terço, para poder pegar e ir lá e ajudar a lutar ela contra a entidade, sabe? Novamente, talvez o grande problema é que temos conceitos interessantes sendo colocados, a questão de qual é a diferença entre teimosia, né, de você querer fazer uma coisa, mesmo todo mundo te avisando que não, porque é perigoso, e o outro lado de força, e a diferença disso de força de vontade, que é a capacidade tanto de resiliência, de aguentar o sofrimento, quanto de colocar sua força e seu desejo em primeiro lugar quando necessário para fazer o que for preciso, sabe? E esses dois temas são trabalhados de forma interessante. Porém, os diálogos realmente eles continuam sendo bem
queens, tem toda uma questão sobre o poder do amor, que eu entendo, bonitinho, estamos falando do poder do mal, o poder do amor destruindo as forças do mal. Ok, ok, justíssimo, entendo perfeitamente isso afastar espíritos malignos, não, faz todo sentido. Agora, da forma como é trabalhado, lembrou muito uma questão importante no seriado Os Mutantes, que eu acho que ele acabou trazendo à tona, e que talvez seja um toque até do próprio Thiago Santiago, que é o seguinte. Naquela novela, existia os mutantes do bem e os mutantes do mal, certo? Sendo que os mutantes eles tinham sido criados, eram humanos modificados através de experiências feitas por marcianos, nos seres humanos, que queriam criar novos corpos adequados para poder sobreviver nesse meio ambiente para colonizar a Terra. Tudo bem até aí? Além de criar soldados. E o que acontece? Existiam dois tipos de mutantes, o que poderes misturados com os de animais e poderes que alterações cerebrais que estavam poderes psíquicos. Sendo que os poderes psíquicos, eles tinham duas fontes. Os mutantes do mal, eles usavam a ganância e o ódio para gerar os poderes psíquicos dele. Já os mutantes do bem, é falado com todas as letras e mais de uma vez, que eles usam a energia e o poder do amor para poderem pegar e usar os seus poderes. Isso é usado de um monte de forma possível. Inclusive, no meio da novela Os Mutantes, vocês estão vendo que eu acompanhei essa bagaceira, né? Diga-se de passagem. Foi divertido no início, depois começou a ficar um pouquinho complicado. E o problema não era nem a doideira do roteiro, mas foi mesmo. Quando os heróis eles entram em contato com o povo secreto de Agartha no centro da Terra, que são os descendentes de Atlântida, o que acontece? Esse povo de Agartha ele tem alguns poderes psíquicos meio que se desenvolveram naturalmente com o cultivo da inteligência ao longo de milhares de anos, e que esses poderes também são conectados justamente com a energia do poder do amor, para poder pegar, lidar com as emoções e controlar as coisas, sabe? Então, existe uma coisa muito forte dentro da questão do Thiago Santiago, dessa questão do amor sendo como fonte de energia e fonte de luz, de forma literal, diga-se de passagem, né? Para poder pegar e realizar grandes feitos de origem sobrenatural, né? E o problema básico é que quando isso é discutido dentro da história e comentado, a coisa é falada de umas 5 vezes diferentes e a mesma coisa em diálogos longos. E eu até entendo isso como um resquício da questão de escrita de novela, porque se você perceber, novelas são feitas para você pegar e acompanhar. E você tá lavando roupa, lavando louça, organizando a comida, etc, para você fazer as coisas do dia a dia e tá assistindo aquilo, e aquilo é feito de forma longa, para durar 1 horinha quase na televisão, né? E a novela se estender por um ano tranquilo, né? Então, diálogos longos que revelam algumas minúcias e que se estendem de forma longa. E que então, é claro, como são mais de 100 episódios, você vai ter quando a novela tem conceitos bem interessantes, você vai ter alguns momentos de diálogos bem curiosos que ficam marcantes, umas cenas de impacto, né? Só que isso faz com que você tenha um ritmo muito mais lento e muito mais repetitivo, inclusive para a ideia básica de que se você perder um capítulo, tá tudo bem que você consegue acompanhar sem problema dos próximos, não porque é episódio, mas porque poucas coisas realmente acontecem dentro daquela história. E é muito mais um acontecimento acontecendo durante a semana e não um acontecimento do episódio. Eu acho que esse ritmo mais lento e repetitivo, não tô, inclusive, falando mal da novela por causa disso, mas ela precisa ter essa estrutura para ser uma coisa para você poder assistir de boa, sem um compromisso, e como diz, fazendo suas atividades domésticas. E eu acho que tem muito desse tipo de resquício dentro da obra, justamente desse Possessões. Por outro lado, a pessoa que pega e curte assistir novela de boas nesse ritmo, e curte assistir um filme de terror, eu acho que vai gostar bastante desse filme. Como eu disse, eu me diverti bastante assistindo ele. Inclusive, eu adoraria ver, não apenas com diálogos mais elaborados, mas eu acho que uma comédia de terror feita nesse estilo seria deliciosa. Então é um filme interessante, com um toque de brasilidade, a ponto de que o próprio estilo das novelas brasileiras está meio que mesclado lá, com os atores que você vai acabar reconhecendo que são umas coisas bem elaboradas, sabe? E mesmo os efeitos, eles são simples, mas são muito eficientes, sabe? E
sem precisar pegar, recorrer à supercomputação gráfica. O negócio é bem elaborado, o negócio é simples, direto, mas bem feito, onde a questão das cores, a questão do ângulo de filmagem e a questão da trilha sonora ajudam a ressaltar todas as características de teor e criar uma historinha cativante. Então é a nossa querida trecheira brasileira, bem gostosinha para assistir. E vocês, já assistiram outros filmes nacionais de terror? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!